Olá, meu nome é Tina, e muitos já me conhecem pelo trabalho que realizo há 20 anos, viajando pelo mundo todo, à procura de histórias reais. Me deparo com inúmeras situações chocantes e tristes, onde se vê a lágrima de uma dor percorrer o rosto daquela senhora, a qual carrega no seu coração o peso de uma vida cheia de batalhas constante em busca de justiça. A história a seguir é de Helen, pacata menina que vivia sob o inferno que seu pai causava na sua casa quando ingeria bebida alcoólica. Sua mãe, sendo submissa a ele, fechava os olhos para as atrocidades que ele cometia com a filha, dentre elas, o abuso. Uma história surpreendente e cheia de mistérios, do começo ao fim. Mas antes de começar, peço a gentileza de se inscrever no canal e comente abaixo do vídeo o que você achou desta história. Isso é muito importante para nosso canal crescer em informações para todas as pessoas que passam ou passaram pela mesma situação da Helen. Bom, então vamos lá? Raízes de dor. A câmera se aproxima lentamente de Helen McAdams, uma mulher de 79 anos, sentada com as costas curvadas, mas o olhar ainda firme, que reflete uma vida de sofrimento e resistência. O alpendre de sua casa, simples, envelhecido pelo tempo e pelo desgaste, é o cenário de seu testemunho. Ela segura com as mãos trêmulas uma xícara de chá, mas o foco não está na bebida, e sim em seu olhar distante, como se ela tentasse olhar para algo que o tempo não apagou. Ao fundo, a paisagem de Green Lake, uma cidade pequena e conservadora do interior de Indiana, observa em silêncio a mulher que carrega um segredo profundamente enterrado. A luz do dia começa a desaparecer, o céu se obscurecendo lentamente com nuvens pesadas, enquanto Helen começa a falar, com uma voz que traz o peso de uma vida inteira em cada palavra. Sua voz é forte, mas o tom rouco revela as cicatrizes da alma. A música suave de piano acompanha suas palavras, como uma trilha melancólica, quase como se as teclas tocassem as próprias lembranças de Helen. Eu nasci em 1946. Tinha uma vida simples antes da dor me alcançar. Criança, éramos todos iguais. Mas na minha casa, as coisas nunca foram iguais. Ela faz uma pausa, como se estivesse digerindo as próprias palavras. E então, com um olhar pesado, continua. Meu pai, George Keller, era o tipo de homem que sabia como fazer qualquer lugar parecer um campo de guerra. Não havia gritos para quem não queria ouvir, e os silenciosos golpes falavam mais alto que qualquer palavra. Flashbacks começam a invadir a tela, revelando uma casa que parecia feita de concreto e solidão. A infância de Helen não era um campo de brincadeiras, era um campo de batalha, onde ela, ainda menina, era obrigada a ser invisível. O cheiro da madeira velha, misturado ao do álcool, permeia o ambiente. O som do vidro quebrando, da porta batendo, das batidas pesadas do pai chegando em casa, após mais uma noite de bebedeira, tudo se mistura com a escuridão do lar. A cada flashback, a imagem de um homem de estatura imponente, com um semblante fechado e cansado, aparece, sempre com a garrafinha de rum nas mãos e o olhar vazio de quem já perdeu o controle. George Keller, o pai de Helen, era um açougueiro que passava seus dias no frigorífico local. Mas suas noites eram tomadas pelo álcool, que o transformava em um monstro. Ele não precisava de muito para que a casa se tornasse um inferno. Em um simples olhar, ele já era capaz de cortar a alma de quem estivesse por perto. Helen não se lembra de muitos momentos em sua infância com carinho. Ela se lembra, sim, de sustos. De acordar no meio da noite com o som de sua mãe sendo arrastada pela casa, ou com os gritos abafados de uma briga que jamais parecia terminar. Seus próprios gritos se apagavam no vazio da casa, onde a figura do pai se impunha como uma parede intransponível. O silêncio se tornava mais perigoso que o barulho. Quando a violência era verbal,
O silêncio era a punição mais cruel que ela poderia receber. Eu não entendia muito bem o que era amor. Eu via os outros pais com seus filhos, se abraçando, rindo. Mas em casa, o que eu via era uma guerra silenciosa. Se minha mãe se atrevesse a dar uma palavra de carinho, ele a calava de imediato, sempre com palavras duras. Eu me perguntava por que ninguém fazia nada. Por que ninguém via o que estava acontecendo ali? Helen suspira. O peso do passado parece ser demais para carregar. Mas foi em meio a essa dor que ela encontrou um resquício de esperança. Uma pequena chama que brilhou, mas que rapidamente foi ofuscada pela escuridão que envolvia sua casa. Ela lembra de uma senhora da vizinhança, Dona Marie, que a viu certa vez com os olhos cansados, com um semblante que não deveria pertencer a uma criança. Dona Marie era diferente. Ela olhava para Helen com um olhar terno, não com julgamento, como se ela pudesse ver o que ninguém mais via. A criança escondida dentro de uma mulher. Dona Marie convidou Helen para ajudá-la com as costuras, uma atividade que trouxe à jovem um pouco de paz. Ao contrário do ambiente tóxico em casa, o ateliê de Dona Marie era calmo, e o simples som da agulha atravessando o tecido se tornou um tipo de oração silenciosa para Helen. Ali, ela aprendeu que poderia controlar alguma coisa em sua vida. Algo tão simples como o ato de costurar, mas que trouxe para ela um senso de segurança. Costurar não era só uma atividade. Era um modo de juntar os pedaços soltos de sua alma, de criar algo inteiro a partir da dor. No entanto, ao voltar para casa, a realidade de sua vida se fechava em torno dela como um casulo impenetrável. Ela sentia as portas de sua mente sendo fechadas uma a uma, sempre em silêncio. À noite, o medo de ouvir o som da chave na fechadura ou o estalo da porta a fazia tremer. Sua mãe, tão submissa, jamais dizia uma palavra. O medo estava em todos os cantos, dentro e fora da casa. O que a mantinha viva era a ideia de que um dia as coisas poderiam ser diferentes, mas até esse pensamento foi roubado dela. Os anos foram passando e os traumas foram se acumulando. A cada erro de seu pai, Helen aprendia a se esconder mais fundo. Cada palavra cortante, cada insulto lançado contra ela e sua mãe se transformavam em muros invisíveis que a separavam do mundo exterior. Eu nunca fui criança, ela diz com uma voz suave, mas cheia de amargura. Eu fui sobrevivente. Apenas isso. O episódio termina com um momento de reflexão silenciosa de Helen, que observa o horizonte. O céu escurece, e as últimas palavras dela ecoam. A dor, muitas vezes, se torna a única coisa que nos define. Eu fui moldada pela violência, e isso, de certa forma, me fez quem sou. Mas por dentro, ainda sou aquela menina que só queria ver o amor. Só isso. Enquanto a música do piano continua suave, o episódio se encerra, deixando no ar uma sensação de inquietação, como se a dor que Helen compartilhou fosse apenas uma pequena parte de algo muito maior que está por vir. Primeiro amor, primeira esperança. O cenário se abre com a imagem do sol se pondo sobre Green Lake, suas cores quentes tingindo o céu de tons dourados e rosados. É uma visão tranquilizadora, mas que contrasta com a tempestade interna de Helen. O alpendre da casa de McAdams, onde ela se encontra, ainda é um local de reflexão, mas agora, a solidão de sua vida parece menos profunda. O vazio da casa é suavizado pela lembrança de um tempo diferente, quando sua vida tomou um novo rumo, mesmo que temporário. Helen segura a xícara de chá com as mãos envelhecidas, os dedos trêmulos, mas o olhar distante agora parece carregado de algo mais suave, uma esperança perdida que ressurgiu em seu passado. A voz de Helen, agora mais suave, reverbera como um sussurro entre as sombras da noite.
ela começa a falar com uma leveza que contrasta com o peso da narrativa que ela compartilhou no episódio anterior. Eu tinha 19 anos quando o vi pela primeira vez, diz ela, com os olhos mirando um ponto distante na paisagem. Thomas McAdams. Ele era tudo o que eu não esperava. E tudo o que eu precisava. Em uma festa simples de bairro, onde o som de uma banda local ecoava nas ruas de Green Lake, Helen estava ali sem muita vontade de socializar. Mas o destino, como sempre, tinha planos diferentes para ela. A cidade estava cheia de jovens, muitos dos quais ela conhecia desde a infância, mas ninguém realmente a tocava de maneira profunda. Ela ainda carregava a sombra de seu pai, a dor de uma infância roubada e o medo que nunca a deixava. Mas naquela noite, algo era diferente. O ar parecia mais leve, a música mais suave, e a dança era uma distração que ela tanto ansiava. Foi quando ele apareceu. Thomas, um homem alto, com um sorriso fácil e uma aura de tranquilidade que a fez parar por um momento. Ele não era como os outros homens da cidade, com suas conversas fáceis e olhares superficiais. Thomas parecia ter algo mais, uma quietude, uma sinceridade que se destacava. Seus olhos, de um azul profundo, captaram o dela de imediato e, ao invés de desviar, ele deu um sorriso discreto, mas genuíno. Algo dentro de Helen, que há muito tempo estava adormecido, despertou naquele instante. Thomas se aproximou com a mesma calma com que atravessava a rua. Você dança? Component placement? Ele perguntou, a voz grave, mas suave, quase um convite. Helen, que até então se sentia mais segura com a distância entre ela e o mundo, hesitou. Mas havia algo em Thomas que a fez dizer sim. Quando ele a pegou pela mão e a conduziu até a pista de dança, o mundo ao seu redor parecia diminuir. A música, o burburinho da festa, tudo se tornava irrelevante. Era apenas ele e ela, e algo mais. A dança deles era simples, quase sem esforço. Mas, para Helen, era como se a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. Eu nunca imaginei que alguém me olhasse dessa maneira, ela confessa em sua narrativa. Ele me via não como a filha de George Keller, mas como eu, Helen. Apenas Helen. A câmera segue o movimento suave dos dois na pista, com a luz da festa refletindo nos rostos deles. Thomas, que cresceu em uma família humilde, mas cheia de valores, nunca teve a oportunidade de ter uma infância com muito carinho, mas seus olhos refletiam uma bondade que parecia inata. Ao contrário de Helen, que desconfiava do mundo, ele tinha uma visão mais otimista, mais leve. Ele queria entender as pessoas, não julgá-las, e foi essa visão de Thomas que imediatamente a atraiu. Ao final da dança, eles se afastam, ainda sem palavras, mas o toque das mãos de Thomas parece ter marcado Helen de forma indelével. Como se, ao segurar sua mão, ele tivesse tocado a parte dela que estava perdida, esquecida em meio à dor de sua vida. De todas as coisas que aconteceram naquela noite, o que mais me marcou foi como ele olhou para mim, diz Helen, com os olhos agora distantes. Não havia julgamento, não havia vergonha. Ele me viu. Nos dias seguintes, Thomas não desapareceu como muitos outros. Ele voltou. Procurou Helen, não por interesse, mas por algo mais profundo, algo que ambos pareciam precisar. Companhia verdadeira. Ele a convidou para sair mais vezes, e com o tempo, começaram a caminhar juntos pelas ruas de Green Lake, em silêncios confortáveis e conversas sinceras. A cidade pequena parecia maior e mais cheia de possibilidades com ele ao seu lado. O relacionamento deles se desenvolveu de maneira suave, mas inevitável. Helen sentia algo por Thomas que não sabia como identificar. Pela primeira vez, ela sentia que havia uma chance de amor verdadeiro, e não de um amor marcado pela dor e pelas sombras do passado. Ele era diferente, ela sabia disso. Thomas não tinha o peso do sofrimento de seu pai.
e isso a atraía. Ele a fez se sentir segura, respeitada, algo que ela nunca experimentara. E então, no dia em que ele lhe pediu em casamento, ela não hesitou. A pergunta, simples, mas carregada de significado, ressoou em sua mente. Helen, você me daria a chance de ser a pessoa que vai cuidar de você? Ela olhou para ele com os olhos marejados e, pela primeira vez, não pensou na dor de sua infância. Pensou apenas no futuro, no que eles poderiam construir juntos. Ela disse sim, com a mesma força que agora ela ressurge no presente. Eles se casaram na pequena igreja de Green Lake, em uma cerimônia simples, sem luxos, mas cheia de significado. Nosso casamento foi um refúgio. Helen continua, sua voz embargada. A partir daquele momento, eu sentia que, talvez, tudo o que eu vivi fosse parte de um caminho que me trouxe até Thomas. O casamento deles, simples, mas imensamente significativo, foi a primeira verdadeira experiência de amor para Helen. O cheiro das flores no altar, o som suave da música tocando e o sorriso genuíno de Thomas a confortaram como se, finalmente, ela tivesse encontrado o que sempre procurou: uma vida sem medo. Eles construíram uma casa simples, mas acolhedora, e juntos começaram a traçar os passos de uma vida de casal. Os meses se passaram, e Helen experimentou uma sensação de paz que nunca imaginara ser possível. Thomas, o homem que ela amava, transformou-se em alguém ainda mais essencial em sua vida. Ele se dedicava a ela com um carinho simples, mas profundo, que ia além de qualquer expectativa que ela tivesse. Ele não a olhava com os olhos de pena, como muitas pessoas faziam. Ele a via como uma mulher, e isso fazia toda a diferença. Enquanto Thomas se envolvia com a mercearia da cidade, Helen passou a se dedicar a costurar, seu talento escondido desde a infância. Ela começava a sentir que, finalmente, sua vida havia se estabilizado, que ela não precisava mais temer a sombra de seu pai. O amor com Thomas havia curado uma parte de sua alma quebrada, mas algo estava prestes a mudar novamente. Mesmo em meio à paz que ela experimentava, o peso do passado não desapareceria tão facilmente. O episódio termina com uma sensação de esperança silenciosa, um contraste com a dor do passado. Helen sorri, sua expressão suavizada, mas uma sombra ainda paira em seu olhar. Às vezes, ela diz, com uma leveza melancólica, é só o amor que pode nos salvar. E por um tempo, ele foi tudo o que eu precisei. A câmera lentamente se afasta, enquanto a imagem de Helen desaparece na penumbra do alpendre. A suave melodia do piano tocando uma nota final, refletindo tanto a promessa, quanto a inevitabilidade de que as coisas poderiam mudar novamente. O milagre chama-se Nathan. A tela se abre para um campo coberto de flores silvestres, onde o vento sopra suavemente, movendo as folhas das árvores ao redor da pequena casa de Helen e Thomas. O dia amanhece com um brilho suave, a luz dourada se espalhando pela cidade tranquila de Green Lake. O cenário parece mais sereno do que nunca, refletindo a esperança e a renovação que vem com o nascimento de Nathan, o único filho de Helen e Thomas. A câmera se aproxima da casa, onde Helen, agora com cerca de 26 anos, está sentada em uma cadeira confortável, olhando para a pequena cama onde o bebê Nathan dorme tranquilamente. O som da casa é de um silêncio acolhedor, quebrado apenas pelos sons suaves de uma cidade ainda despertando para um novo dia. Helen, com os cabelos castanhos já tingidos de alguns fios de prata, olha para o filho com um amor profundo e sereno, mas também com uma leve tristeza que transparece em seus olhos, como se ela ainda estivesse se acostumando com a felicidade que finalmente encontrara. Ele nasceu numa manhã como qualquer outra. Helen começa a falar, sua voz suave, com um tom cheio de ternura. Mas para mim, ele foi tudo.
O milagre que eu nunca pensei que fosse possível. O nascimento de Nathan não foi apenas o nascimento de um filho, foi a cura de um coração partido. Quando ela ficou grávida, Helen sentiu um medo que ela nunca conseguira compreender completamente. Ela temia que a sombra de seu pai, a violência que ela havia testemunhado em sua infância, pudesse de alguma forma influenciar o homem que seu filho se tornaria. Mas, no momento em que viu Nathan pela primeira vez, no instante em que o segurou em seus braços, todas as preocupações desapareceram. A música de piano suave preenche o ambiente e a câmera captura o primeiro olhar de Thomas para o filho. Thomas, que sempre foi um homem tranquilo, mas com um amor incondicional por Helen, agora se vê diante de um novo tipo de amor, mais forte e ainda mais transformador. Quando ele segurou Nathan pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas, e ele olhou para Helen com uma expressão que dizia tudo. Ele sabia que aquele pequeno ser seria a razão pela qual ele se levantaria todos os dias, a razão pela qual ele lutaria pela família que ele havia criado. E foi ali, naquele momento, que Thomas McAdams se tornou mais do que um marido dedicado. Ele se tornou um pai, e a transformação que isso trouxe a ele foi profunda. Eu vi meu marido se transformar em algo ainda mais grande do que eu jamais imaginei. Helen diz, agora com uma leveza na voz, uma suavidade que reflete o amor que ela sentia por Thomas e por Nathan. Thomas era o tipo de homem que sempre fazia o certo. Ele se entregou completamente a esse pequeno ser, e eu sabia que Nathan nunca conheceria a dor que eu conheci. O bebê, com seus pequenos dedos e olhos curiosos, parecia carregar com ele a promessa de um futuro sem as sombras do passado. Nathan era tudo o que Helen e Thomas nunca tiveram em suas próprias infâncias. Um começo limpo, um novo começo cheio de possibilidades. A felicidade de Helen e Thomas, agora, se manifestava em cada gesto do pequeno Nathan. Desde os primeiros sorrisos, até o som de seu choro fraco, que se tornava música suave para os ouvidos dos pais. Eu não sabia o que fazer com toda a felicidade que ele me deu. Helen continua, com um sorriso triste. Eu nunca soube como era a felicidade verdadeira. Eu pensei que sabia. Mas quando Nathan nasceu, eu soube que ainda havia tanto para aprender. Com o passar dos meses, o pequeno Nathan crescia rapidamente. A casa de Helen e Thomas se enchia de risos, brinquedos espalhados pelo chão e a constante troca de olhares entre os pais que se deliciavam com cada nova conquista do filho. Eles registravam tudo, desde as primeiras palavras de Nathan até o momento em que ele deu os primeiros passos, e, a cada nova conquista, os pais se olhavam como se estivessem vendo o milagre se desdobrar diante deles. Os outros habitantes de Green Lake, que conheciam Helen e Thomas há tantos anos, começaram a notar a mudança. O casal que havia sido marcado por um passado difícil, agora irradiava uma felicidade palpável. A mercearia de Thomas prosperava, e Helen passava seus dias costurando roupas para as mulheres da cidade, tudo enquanto cuidava do filho com um amor imenso. Eles estavam completos, em todos os sentidos. Eu via Nathan crescer, e cada dia parecia um presente. Ele era mais do que um filho para mim. Ele era a minha redenção. Helen reflete, com um brilho nos olhos. Quando ele me olhava, era como se eu tivesse encontrado um pedaço de mim mesma que estava perdido. O primeiro sinal de alerta. No entanto, as coisas nem sempre foram tão simples. Havia algo que Helen não podia identificar de imediato, mas que ela começava a perceber. A sombra de George Keller, seu pai, ainda pairava sobre ela. Embora ele tivesse envelhecido e se tornado um homem mais frágil, suas palavras ainda ressoavam na memória de Helen como gritos distantes. Mesmo assim, ela tentou bloquear isso da mente, focando em seu marido e seu filho. Mas o temor de que a violência que ela conheceu pudesse, de alguma forma, afetar a vida de Nathan, nunca a deixou.
ela começa a se lembrar do dia em que George Keller veio visitar a casa. Era uma visita inesperada, e embora a relação entre ele e Helen nunca tivesse sido boa, ela sentia uma obrigação, um peso, de tentar fazer as pazes com o passado. George era um homem mais velho agora, mas o olhar cruel nunca desapareceu completamente. A tensão é palpável, mas Helen, tentando ser civilizada, oferece-lhe um café. No entanto, o comportamento de George é implacável, sempre insensível. Nathan, então com 5 anos, aparece na sala, curioso, e George olha para ele com um tipo de desdém que Helen reconhece imediatamente. Nathan, com sua inteligência e energia, se aproxima de George, mas é afastado por um olhar severo e uma palavra cortante. Menino, você ainda vai aprender o que é ser homem. George diz, e apesar de sua idade, o veneno de suas palavras parece cortar o ar. Helen imediatamente tenta proteger Nathan, afastando-o de seu avô com um gesto apressado, mas o mal-estar já estava plantado. Ela sabia que George poderia não ser mais o homem forte e agressivo de antigamente, mas o impacto de sua presença era algo que ela não podia ignorar. O som da porta sendo fechada depois que ele saiu foi quase como um alívio, mas o desconforto permaneceu em sua mente. Eu sabia, no fundo, que a história da minha família não podia ser apagada. Helen diz, com um leve suspiro. Mas eu queria que fosse diferente para Nathan. Eu queria que ele nunca soubesse o que era viver com medo. A câmera se afasta, mostrando Helen observando o pequeno Nathan brincar no jardim, correndo sem medo, sem a sombra de uma infância marcada por abusos. O som suave de sua risada preenche a cena, enquanto ela sorri, mas com uma leve tristeza no olhar. O futuro ainda estava incerto, e no fundo, Helen sabia que o passado, por mais que tentasse enterrá-lo, ainda seria um fantasma que jamais deixaria sua casa. Eu o amava mais do que tudo, ela diz, com um toque de vulnerabilidade. E eu sabia que tudo o que eu mais queria era protegê-lo de tudo o que eu vivi. O episódio termina com a imagem de Nathan correndo para os braços de sua mãe, que o recebe com um sorriso carinhoso. O piano toca suavemente, mas a melodia, agora, é mais melancólica, sugerindo que a paz de Helen e Thomas está prestes a ser desafiada. O dia em que tudo mudou. O episódio começa com uma manhã fria e nublada em Green Lake. O vento cortante de outono sopra suavemente, movendo as folhas secas pelas ruas tranquilas da cidade. A atmosfera da cidade é taciturna, como se algo estivesse prestes a acontecer. Algo que mudaria o curso de tudo. A câmera percorre a cidade, capturando a paisagem familiar. Mas hoje há uma sensação de inquietação no ar. O céu parece tão pesado quanto o coração de Helen, que observa a cidade pela janela de sua casa. Ela está sozinha naquela manhã, com Thomas ainda na mercearia, preparando-se para o festival escolar que aconteceria à tarde. O festival era um evento anual em Green Lake, uma celebração da comunidade, com música, comida e apresentações dos estudantes. Para a maioria das famílias, era um momento de alegria e união. Para Helen, no entanto, aquela tarde seria marcada por uma virada trágica, algo que ela jamais poderia prever e que destruiria o mundo que ela e Thomas haviam tentado construir. Eu deveria ter percebido. Eu deveria ter visto. Helen diz, olhando fixamente para a janela, seus dedos entrelaçados com uma xícara de chá que já esfriava. Mas a verdade é que, naquela manhã, eu pensei que nada mais poderia acontecer. Eu pensei que minha vida finalmente estava em paz. É um dia ensolarado, mas com uma brisa leve e refrescante que anuncia a chegada do outono. O festival está em pleno andamento e Green Lake está vibrante de vida. As barracas de comida estão cheias de famílias sorridentes, as crianças correm pelas ruas com balões coloridos nas mãos e a música ao vivo preenche o ar com um tom alegre. O cenário é idílico e, por um momento, Helen sente que tudo vai bem. Ela está com Thomas e Nathan, que com seus 16 anos
está cheio de energia e entusiasmo. Ele é um garoto carismático, sempre com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos. Para Helen e Thomas, ele é a razão de tudo o que fizeram, o farol que iluminava seus dias mais sombrios. Nathan e seu pai estão juntos, caminhando pela praça, enquanto Helen observa, com uma sensação de gratidão por tudo o que conquistaram. O amor deles, o lar que construíram, parecia indestrutível, e naquele momento, ela se permite relaxar, sentir-se segura. Mas como sempre, o destino tinha outros planos. Enquanto o dia seguia seu curso, Helen avista uma figura ao longe, caminhando pela rua principal de Green Lake. Ela sente um arrepio na espinha. Não é só porque ela reconhece aquela figura. É porque a simples presença daquela pessoa traz consigo a inevitabilidade do passado que ela tentava, com tanto esforço, enterrar. O que ele está fazendo aqui? Helen sussurra para si mesma, sentindo o estômago apertar. Seu coração começa a bater mais rápido, como se algum aviso silencioso estivesse ecoando em sua mente. Ela tenta ignorar a sensação crescente de desconforto, mas sabe que algo está errado. Ela se aproxima de Thomas, que ainda está com Nathan, e tenta desviar a atenção para qualquer coisa que não seja seu pai. Mas Nathan, com sua natural curiosidade, percebe o homem à distância e faz uma pergunta inocente. Quem é aquele senhor, mãe? A pergunta de Nathan faz o ar parar por um momento. Helen engole em seco, tentando disfarçar a reação visceral que sente ao ver seu pai ali. Ela respira fundo e diz, com a voz firme, mas com o coração em pedaços. É apenas alguém que eu conheci, mas não precisa se preocupar, Nathan. Mas, dentro de si, Helen sente um pressentimento. Algo em sua intuição, algo profundo, diz que essa presença, esse homem, traria de volta a dor que ela pensou ter deixado para trás. Ela tenta afastar esse pensamento, mas o medo de que Nathan fosse confrontado com a sombra de seu avô, a sombra do homem que havia destruído sua infância, é insuportável. A câmera então se move lentamente, como se estivesse imergindo no turbilhão que se desenrola. Helen e Thomas começam a se aproximar de Nathan, que já estava com um sorriso encantado, achando graça de algo que seu pai lhe dizia. Mas, sem aviso, o sorriso de Nathan desaparece ao ver George se aproximando mais. O velho homem se aproxima, com os olhos fixos no neto. Ei, garoto! O que você sabe sobre ser um homem de verdade? E swing? Diz George, sua voz rouca e agressiva, como se cada palavra fosse carregada de desprezo. A tensão no ar é palpável. Nathan, que sempre foi um jovem confiante e inteligente, sente o peso do olhar do avô. Ele recua um passo, seus olhos grandes e confusos, sentindo o veneno que o avô sempre exalava. Thomas percebe imediatamente a mudança no comportamento de Nathan e intervém, colocando a mão no ombro do filho. Nathan, vamos continuar, filho. Não precisamos disso, diz Thomas, a voz firme, mas com uma calma tensa. George, no entanto, não se contenta. Ele não se importa com os olhares de reprovação dos outros e, em sua frustração, dá um passo à frente, quase desafiando Thomas. Quem é você para controlar o que meu neto faz? Não sou um homem que vai ser calado por um idiota como você. Ele grita, com uma risada áspera. Helen observa tudo de longe, e a sensação de desespero toma conta dela. Ela sente a urgência de tirar Nathan dali, mas seu corpo parece paralisado, preso pela força das lembranças, pela violência que ela tentou esquecer. No fundo, ela sabe que aquela cena não é apenas uma desavença casual. É um sinal de algo mais profundo, algo que ela não pode mais ignorar. Vamos embora, Nathan, Helen diz, aproximando-se rapidamente de seu filho. Ela tenta manter a calma, mas sua voz sai mais rouca do que gostaria. Thomas, por sua vez, não hesita.
Ele se coloca entre George e Nathan, afastando o pai de Helen com um movimento brusco. Eu avisei você, George, diz Thomas, com uma voz baixa e ameaçadora. A tensão explode, e o festival, que antes era um momento de celebração, agora se torna um palco de confronto. A câmera capta a cena em câmera lenta. O rosto de Nathan, pálido e assustado, o gesto protetor de Thomas, o olhar de desprezo de George, e no fundo, o som abafado de música festiva, que agora parece distante, irrelevante. O caos que se desenrola é um reflexo do que há muito tempo estava prestes a acontecer. Helen pega Nathan pela mão e o puxa para longe de George, sua mente acelerando, tentando processar o que acabou de acontecer. O medo e a raiva crescem dentro dela. Mas ela sabe que não pode permitir que seu filho sofra mais uma vez com as ações de seu pai. Vamos embora, Nathan. Agora. A voz de Helen é firme, mas seus olhos estão cheios de medo. Ela sente que algo está prestes a quebrar, e a visão do rosto de seu pai, ainda tão marcado pela violência, a faz perceber que ela não pode mais ignorar o passado. O episódio termina com uma sensação de iminente tragédia. A tela escurece, e a música, que antes era alegre, se transforma em uma melodia tensa e dissonante, refletindo a ameaça crescente do que está por vir. O futuro de Helen, Thomas e Nathan já não será mais o mesmo. Natal de sangue. A tela abre para uma noite fria de dezembro em Green Lake. A neve começa a cair lentamente, cobrindo as ruas e as árvores com uma camada suave e branca, como se o mundo estivesse sendo lavado pela pureza do inverno. Mas essa paz, essa beleza silenciosa, não reflete o caos que está prestes a invadir a vida da família McAdams. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo som suave do vento e pela luz suave que brilha nas janelas das casas, iluminando a neve recém-caída. Ao fundo, a melodia de um piano toca levemente, criando um contraste entre a serenidade externa e a turbulência interna. Dentro da casa de Helen e Thomas, o clima é caloroso. A lareira está acesa, e o cheiro de pinho e canela paira no ar. O Natal chegou, e a pequena casa está decorada com simplicidade, mas com todo o carinho do mundo. A árvore de Natal, iluminada por pequenas luzes, se ergue no canto da sala. O riso de Nathan ecoa por toda a casa, enquanto ele e Thomas se divertem montando um presépio improvisado. A alegria de Helen, ao ver seu filho tão contente, parece finalmente trazer um pouco de alívio a uma vida que tem sido marcada por desafios e dor. Esse é o melhor Natal de todos, Nathan diz, com os olhos brilhando. Ele sorri para os pais, orgulhoso de sua criação improvisada, com figuras feitas de papel e madeira, representando a Sagrada Família. A simplicidade do momento, o calor da lareira e o amor entre eles fazem com que aquele instante se sinta quase perfeito, como se o passado sombrio finalmente tivesse sido esquecido. Helen, observando os dois, sente uma felicidade genuína pela primeira vez em muito tempo. A dor do passado, que sempre a acompanhava, parece se dissipar naquele momento de união e alegria. Ela se aproxima de Nathan e o abraça, sussurrando um "Eu te amo" em seu ouvido, com uma sinceridade que só uma mãe poderia ter. Thomas, com um sorriso sereno, se junta a eles. A cena é quase mágica. Uma pausa na tempestade da vida, um momento de paz. Mas ao longe, na escuridão do mundo, o espectro de George Keller, o pai de Helen, ainda paira. Apesar de sua aparente fraqueza, George não havia desistido de causar dor. Ele, como sempre, estava à margem da sociedade, arrastando os restos do que um dia foi um homem de poder e crueldade. Ele ainda nutria uma raiva impiedosa, e a tragédia que estava prestes a se desenrolar era uma consequência de suas ações. Ações que Helen temia, mas nunca poderia ter previsto. O episódio se desvia para um flashback
da noite anterior ao Natal. Uma noite em que os ventos gélidos varriam a cidade. Helen recebe uma visita inesperada de um homem de expressão sombria e uma garrafa de rum na mão. É George Keller, seu pai. Sua presença, como sempre, é desconcertante. Ele não foi convidado, mas como sempre, se sente no direito de invadir a vida dos outros. Helen, hesitante, tenta evitar o confronto, mas sabe que não pode mais ignorá-lo. Ele entra sem ser convidado, e o cheiro do álcool enche a casa. Ele olha para Helen, e seus olhos, cansados e implacáveis, carregam a mesma raiva que ela conhece tão bem. Você acha que pode escapar disso, filha? Zrenia, ele diz com uma voz rouca. Nada do que você fez vai apagar quem eu sou. E muito menos o que fiz com você. Helen respira fundo, tentando manter a compostura. O que você quer, pai? Zrenia, ela pergunta, com um tom tenso, mas controlado. Ela tenta esconder o pavor que sente, mas seu corpo está tenso, preparado para o pior. Thomas, que percebe a tensão, tenta intervir, mas Helen o impede com um gesto discreto, pedindo-lhe, com os olhos, que a deixe lidar com isso. George não responde. Em vez disso, ele dá um passo à frente, aproximando-se de Helen. Eu sei o que você fez com ele, ele sussurra, apontando para a foto de Nathan na parede. Você acha que está fazendo certo? Esse garoto não vai escapar. Nada do que você fez vai impedir o que está por vir. A cena se torna mais tensa, o ambiente sufocante. Helen tenta se afastar, mas George a segura pelo braço, seus dedos firmes e esmagadores. Você sempre foi fraca, Helen, e esse garoto vai pagar o preço por sua fraqueza. Ele diz, sua voz fria e ameaçadora. Mas então, uma mudança de comportamento acontece. Thomas, que até então tinha se mantido distante da situação, percebe a gravidade do momento. Ele coloca a mão em seu ombro, firme, mas com o olhar de alguém que já não tem mais paciência. Chega, George, saia da minha casa. Ele diz, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. George sorri, mas não é um sorriso amigável. Você acha que pode me afastar assim? Vamos ver quem está realmente no controle. Ele murmura. E então, com um último olhar maligno, sai pela porta da frente, deixando um rastro de tensão no ar. Noite de Natal. De volta à noite de Natal, a tensão ainda paira no ar. Mas a família McAdams tenta seguir em frente. Eles se sentam à mesa para o jantar, um prato simples, mas feito com carinho. O clima de Natal, em toda sua inocência, contrasta com os pensamentos perturbadores que assombram Helen. Ela se pergunta se, por algum motivo, ela foi capaz de escapar do ciclo de dor e violência, e se seu filho, Nathan, seria realmente capaz de se livrar de seu próprio destino. Mas por mais que tente afastar esses pensamentos, uma sensação de ansiedade se instala no fundo de sua mente. Esse é o melhor Natal de todos. Nathan diz novamente, com um sorriso genuíno, como se o mundo inteiro estivesse ao seu alcance. Helen olha para ele, tentando acreditar que sim, este é o melhor Natal. Ela tenta afastar a sombra que se aproxima, mas o peso das palavras de seu pai ainda ecoa dentro dela. E é nessa noite que a tragédia ocorre. Enquanto a família McAdams está reunida, rindo e tentando aproveitar a noite, o som de uma batida forte na porta interrompe a serenidade da sala. Thomas levanta-se, e o som da madeira rangendo enquanto ele caminha até a porta é ouvido com uma tensão crescente. Ao abrir, ele se depara com uma figura familiar, George Keller. Você não pode escapar de mim, George diz, com um sorriso torto, e antes que Thomas possa reagir, o som de um disparo corta o ar. O estrondo do tiro é ensurdecedor e, em um piscar de olhos, o Natal perfeito se transforma em um pesadelo absoluto. O corpo de Thomas cai no chão, e o sangue se espalha pela sala, tingindo o tapete e as paredes. Helen grita,
Mas a cena já está além do controle. Nathan, em choque, se aproxima do pai caído, sem conseguir processar a tragédia diante dele. O caos invade a casa, e a ideia de um Natal feliz desaparece, engolida pela violência e pelo horror. A música que antes tocava suavemente se torna dissonante, criando uma sensação de desespero, enquanto Helen tenta reagir, mas suas mãos tremem de medo e raiva. Ela vê Thomas sangrando no chão, e seu coração se parte, mas a dor vai além disso. Ela sabe que algo ainda pior está por vir. E o homem responsável por tudo isso, o homem que causou toda essa dor, está diante dela, com um olhar de satisfação na face. A cena se escurece, deixando apenas a luz trêmula da árvore de Natal, iluminando os rostos devastados de Helen e Nathan, ambos irreconhecíveis pela dor e pelo choque. O episódio termina com um silêncio profundo, um vazio imensurável. O Natal de sangue é agora a única lembrança que resta. O piano, que antes era suave, agora toca uma melodia sombria e dissonante, refletindo a tragédia e o colapso de tudo o que Helen havia tentado proteger. A tela escurece, e a tensão de sua vida, agora quebrada de forma irreparável, paira no ar. O plano A tela se abre para uma cena silenciosa e sombria. A casa de Helen está imersa em um vazio que ecoa com o lamento da perda. A noite já caiu, e a neve que cobre Green Lake agora reflete a luz pálida da lua, que ilumina a casa em um tom frio e inóspito. O cenário, antes acolhedor e cheio de vida, agora parece um lugar de luto, de dor irreparável. A música, suave e cheia de tensão, preenche o ambiente, e Helen, sentada à mesa da cozinha, está de costas para a janela, com as mãos repousando na mesa. Seu olhar está distante, como se estivesse em outro lugar, em outra época, tentando processar o que aconteceu. A tragédia de perder Thomas, o homem com quem ela havia reconstruído sua vida, transformou Helen em uma versão mais sombria de si mesma. Os meses seguintes ao assassinato foram preenchidos com a dor crônica da perda e a incapacidade de aceitar que seu marido havia sido tirado dela de forma tão brutal. Mas enquanto a dor permeava cada momento de sua vida, uma mudança interna começou a acontecer. Ela já não era mais a mulher que aceitava passivamente os abusos do passado, não mais a filha submissa de George Keller. Helen se transformou em alguém que agora, finalmente, tinha algo a perder e algo pelo qual lutar. Eu sentia que não podia mais deixar isso para trás. Meu marido estava morto. O pai do meu filho, assassinado na minha frente. E eu não poderia permitir que isso acabasse assim. Helen diz, sua voz baixa, mas firme, enquanto olha para o retrato de Thomas, agora empoeirado na parede. Eu precisava fazer algo. A cena se desvia para o momento em que Helen, sozinha na casa, começa a formular seu plano. A câmera se aproxima lentamente de seu rosto, observando a transformação em sua expressão. A raiva, o desgosto e, finalmente, a determinação. Ela se levanta e começa a caminhar pela casa com passos firmes, como se a cada passo estivesse decidida a dar forma à vingança que se formava em sua mente. Ela começa a percorrer os armários, vasculhando o que pode usar para se preparar. Os detalhes são sutis, mas a tensão crescente é palpável. Helen pega algumas anotações antigas, recortes de jornais, números e endereços de pessoas que, de alguma forma, a poderiam ajudar. Ela está organizando uma investigação silenciosa, tentando reunir informações sobre o paradeiro de George Keller. A dor que ela sente ainda é intransponível, mas é agora a raiva que começa a tomar a dianteira. Ela sente a necessidade de fazer justiça, não da maneira convencional, mas da maneira que ela sabe que pode alcançar, com as próprias mãos. Eu sabia que o sistema não funcionaria para nós. Já tinha falhado uma vez. George nunca pagou pelo que fez com Nathan. Nunca pagou pela morte de Thomas. Então, se ninguém mais ia fazer justiça, eu teria que fazer. Diz Helen,
com a voz agora mais fria, mais calculada. Eu ia buscá-lo, ia trazê-lo de volta para pagar por tudo o que fez. Plano em movimento. A narrativa então se desloca para os dias que se seguem ao assassinato de Thomas. Helen, com um semblante inabalável, começa a montar o quebra-cabeça de como rastrear George Keller. Ela sabe que ele fugiu para Bridgetown, uma cidade isolada onde ele achava que poderia escapar da justiça, mas Helen está determinada a encontrá-lo. Seu primeiro passo é conversar com pessoas que conhecem a região e que podem ajudá-la a localizar o velho criminoso. Ela visita antigos conhecidos de Thomas, com quem ela tenta estabelecer uma rede de informações. Cada detalhe é minucioso, cada passo é cuidadosamente calculado. Helen vai até a biblioteca local, onde começa a vasculhar documentos e registros que poderiam indicar o movimento de George após sua fuga. Ela começa a entrevistar informantes discretos, pessoas que talvez soubessem algo sobre ele, sem saber que sua busca não era apenas por informações, mas por algo muito mais sombrio: a justiça de suas próprias mãos. A cada passo, a cada pista, a frustração e a raiva se tornam mais intensas, alimentando a determinação que cresce dentro dela. Ela se depara com uma foto de George Keller em uma edição antiga de um jornal local. Um rosto endurecido pelo tempo, mas inconfundível. Não vai mais se esconder, pai. Não vai mais escapar. Ela diz, em um sussurro cheio de ódio, enquanto a imagem de seu pai a observa, congelada em papel. Chegada a Bridgetown. Ao chegar em Bridgetown, a atmosfera da cidade é ainda mais isolada e silenciosa. A cidade parece parada no tempo, com ruas vazias e casas antigas e desmoronadas. Helen segue pelo lugar com uma calma imperturbável, caminhando com uma confiança fria, sabendo exatamente o que fazer. Ela localiza a antiga taverna onde George frequentemente se escondia, um local de pouca visibilidade, onde o tempo parecia não passar. Ela observa discretamente de fora, aguardando o momento certo. As ruas desertas, os sons de passos distantes, tudo parece intensificar a tensão que se acumula em seu peito. A cena termina com Helen olhando para essa taverna de longe, sentindo o peso do que está prestes a acontecer. Ela sabe que não pode voltar atrás. A vingança que ela começou a arquitetar com tanta frieza está prestes a ser realizada. Mas por mais calculista que pareça, há um reflexo de algo mais profundo em seus olhos. Uma dor imensa, uma perda irreparável e talvez uma compreensão de que a justiça que ela busca não será nunca completa. E, ainda assim, ela segue em frente, determinada. A caçada silenciosa. A câmera então se move para a casa de Ellen, onde ela passa noites em claro, analisando mapas, planejando sua estratégia. A música, antes suave, agora se torna mais tensa, refletindo o crescente sentimento de que algo perigoso está se desenrolando. Helen sabe que a única maneira de alcançar George é por conta própria. Ela começa a preparar sua viagem para Bridgetown, e a câmera a segue enquanto ela reúne o que precisa: um carro, um mapa e a determinação inabalável que a guia. A cena é cheia de tensão, à medida que ela se veste de maneira simples, sem chamar atenção, mas com os olhos fixos no objetivo. Eu sabia que não podia contar com a polícia, eles não iriam fazer nada. Então, eu faria tudo sozinha. Ela diz, seu rosto decidido, enquanto tranca a porta atrás de si, saindo para a escuridão da noite. A jornada de Helen até Bridgetown é silenciosa, mas cada quilômetro percorrido parece estar afastando-a da mulher que ela era e aproximando-a de uma versão mais fria e calculista de si mesma. A câmera capta a solidão de sua viagem, a estrada vazia e sem fim, simbolizando a solidão emocional de Helen, que agora está completamente entregue à vingança. Ela atravessa paisagens desoladas
enquanto o vento bate nas árvores ao redor, criando uma sensação de isolamento absoluto. Cada quilômetro à distância de tudo o que ela conhecia, e a sensação de que, ao chegar, ela não será mais a mesma. Chegada a Bridgetown. Ao chegar em Bridgetown, a atmosfera da cidade é ainda mais isolada e silenciosa. A cidade parece parada no tempo, com ruas vazias e casas antigas e desmoronadas. Helen segue pelo lugar com uma calma imperturbável, caminhando com uma confiança fria, sabendo exatamente o que fazer. Ela localiza a antiga taverna onde George frequentemente se escondia, um local de pouca visibilidade, onde o tempo parecia não passar. Ela observa discretamente de fora, aguardando o momento certo. As ruas desertas, os sons de passos distantes, tudo parece intensificar a tensão que se acumula em seu peito. A cena termina com Helen olhando para a taverna de longe, sentindo o peso do que está prestes a acontecer. Ela sabe que não pode voltar atrás. A vingança, que ela começou a arquitetar com tanta frieza, está prestes a ser realizada. Mas, por mais calculista que pareça, há um reflexo de algo mais profundo em seus olhos. Uma dor imensa, uma perda irreparável. E talvez uma compreensão de que a justiça que ela busca não será nunca completa. E ainda assim, ela segue em frente, determinada. A música atinge uma nota tensa e dolorosa, enquanto a tela escurece lentamente, deixando o destino de Helen e o de George Keller em aberto. O plano de Helen se aproxima de seu clímax, e a tensão de suas ações se reflete na cena final, onde a linha entre justiça e vingança começa a se desfocar cada vez mais. A vingança silenciosa. A tela se abre para uma noite escura em Bridgetown. A cidade parece parada no tempo, com suas ruas estreitas e casas desgastadas pela negligência e pelos anos. O silêncio que envolve a cidade é opressor, quase palpável. Há uma sensação de abandono no ar, como se Bridgetown fosse um lugar esquecido pelo mundo, um refúgio ideal para alguém como George Keller, que, depois de tantas décadas de violência e abuso, encontrou ali um último esconderijo. Mas para Helen McAdams, esse refúgio é apenas o palco de sua vingança silenciosa. E a vingança, como ela sabe, exige paciência. Ela está parada em uma esquina da rua principal, observando a taverna onde seu pai está se escondendo. A iluminação fraca das lâmpadas de rua projeta sombras longas nas paredes das casas, e o vento frio faz com que ela se encolha um pouco, mas ela não sente o frio. Em vez disso, o que sente é a força do propósito que agora a domina. Seus olhos, fixos na porta da taverna, refletem a decisão implacável de alguém que está prestes a completar um ciclo de dor e perda. A câmera capta os detalhes de Helen. Seu rosto marcado pelo tempo. A expressão que mescla raiva e um tipo de calma gelada, como se estivesse num transe, afastada de qualquer emoção que não fosse a necessidade de justiça. A música, antes tensa e dissonante, se torna mais suave, quase como um sussurro, um reflexo da quietude interna que ela alcançou. O plano, que ela vem arquitetando por meses, está em sua fase final. E agora, a linha entre a justiça e a vingança parece cada vez mais tênue. A cena se desvia para momentos anteriores, enquanto Helen se lembra da preparação silenciosa e da transformação que passou. Desde o momento em que ela decidiu fazer justiça com as próprias mãos, ela mergulhou em um mundo de obsessão meticulosa. Ela se lembra das noites solitárias, na pequena casa de Green Lake, quando revia os papéis que havia reunido. Cada documento, cada pista sobre o paradeiro de George, cada fala sobre a vida de seu pai em Bridgetown, se tornaram peças de um quebra-cabeça intrincado que só ela poderia montar. As interações furtivas com informantes, os encontros silenciosos com pessoas que não faziam perguntas, foram todas formas de moldar um plano que exigia controle absoluto.
Helen começa a lembrar dos detalhes das noites de vigília, onde ela sentava em silêncio, observando, esperando o momento certo. Ela sentia um estranho poder no silêncio, na paciência de um plano que se desenrolava, sem pressa, sem erro, mas havia uma preocupação constante. E se ela errasse? E se George escapasse novamente, como sempre fizera no passado, como sempre escapava das consequências? Essa preocupação se dissipou quando, finalmente, ela o localizou. Ele estava mais fraco, mais velho, mas sua crueldade ainda queimava nos olhos, tão fria quanto sempre fora. Ela se lembra de uma conversa com um velho morador de Bridgetown, alguém que conhecia os segredos da cidade e que, por um preço, revelou a localização da taverna onde George Keller se escondia. Ele nunca foi um homem de muitas palavras, mas quando bebia, a língua dele ficava solta. O homem disse. Sempre dizia que a morte o havia perseguido por toda a vida, mas ele se recusava a ser capturado. A frase ficou com Helen. Ela sabia que a morte, que tanto assombrara sua vida, agora era sua única aliada, e ela estava prestes a caçar o homem que a personificava. A preparação final. De volta à noite em Bridgetown, Helen se move com uma precisão calculada. Ela não está mais apenas caçando um homem. Ela está caçando um monstro do passado, uma representação de tudo o que ela sofreu e que agora está disposto a pagar. Com uma última olhada na taverna, Helen entra na rua lateral, onde seu carro está estacionado, e se prepara. Ela se olha no retrovisor, seu reflexo agora mais duro, mais determinado. Dentro do carro, ela revê o que vai acontecer. Não será uma matança frenética, mas uma vingança controlada, meticulosa. O silêncio será a sua arma mais poderosa. Ela sabe que, quando finalmente confrontar George, ele não verá sua filha. Ele verá o peso de todos os anos de sofrimento, de frustração e de raiva que ela acumulara. Ele verá a mulher que agora é. Uma mulher sem medo de usar sua dor como um aço afiado. Ela sai do carro e se dirige até o armazém onde George passa a maior parte de seu tempo, refugiado na bebida e na autopiedade. Quando chega à porta da taverna, Helen pausa por um momento, respirando fundo. Ela sente o gosto amargo da vingança em sua garganta, mas também uma estranha sensação de vazio. Porque, no fundo, ela sabe que nada realmente pode reparar a perda. Nada pode devolver o que foi roubado. Mas ainda assim, ela deve seguir em frente. O encontro. A taverna é escura, com luzes tênues e o cheiro pungente de álcool no ar. Quando Helen entra, o som da porta se abrindo é o único ruído que rompe a calma da sala. A música baixa, o murmúrio dos poucos homens no bar, todos imersos em seus próprios mundos. Quando George a vê, seu olhar é de surpresa, mas também de desdém, como se ele soubesse de alguma forma que estava prestes a pagar por tudo o que fizera. Você? Component placement, ele diz com uma voz rouca, misturada com o odor da bebida. A filha que eu nunca quis. Pensou que podia me esquecer, não é? Agora vem aqui, atrás de mim, com esse olhar de vingança? O que você vai fazer me matar? Helen não responde de imediato. Ela avança para ele com passos lentos, cada movimento cuidadoso, como se ela estivesse em total controle da situação. Seus olhos estão fixos nos dele, e a cada passo, ela sente a raiva que percorre seu corpo, mas também uma sensação de distanciamento emocional. O homem que está à sua frente já não é seu pai. Ele é um reflexo do monstro que ele se tornou. Eu vim para fazer justiça. Helen responde com uma calma assustadora. E você vai pagar. Não por mim, mas por Nathan. Por tudo o que você fez. George ri, um riso rouco e sibilante. Você acha que pode me fazer pagar, menina? Eu sou um homem velho. O que você vai fazer, me ameaçar com palavras? Mas, no instante seguinte, George começa a perceber que Helen não está ali para falar.
Ela se aproxima dele com uma velocidade que o surpreende e, em um movimento rápido, ela o pega pelo colarinho. Ele tenta se soltar, mas não consegue. A sensação de impotência que ele sente é uma prova de sua queda, do homem que ele fora e do que se tornara. Eu poderia matá-lo, pai. Helen diz, sua voz baixa, mas cheia de poder. Mas a morte será mais fácil para você. Você merece algo pior. Ela o puxa até um canto escuro da taverna, onde ninguém mais pode vê-los, e começa a jogar palavras, não de raiva, mas de uma frieza calculada. Ela o faz reviver suas piores memórias, sua culpa, seu remorso. Cada palavra é uma lâmina afiada, cada silêncio, uma tortura psicológica. E, enquanto ela fala, a expressão de George muda. Ele começa a vacilar, a perceber que a verdadeira dor não está na morte, mas na exposição do que ele realmente foi. A câmera se move lentamente, capturando os momentos de angústia no rosto de George, enquanto a música de fundo se torna mais grave, refletindo a queda de um homem que por toda a sua vida nunca teve a capacidade de sentir arrependimento até esse instante final. O Final Helen, com um olhar vazio de emoção, finalmente o abandona, deixando-o em um estado de devastação emocional. Quando ela se afasta, a luz da taverna parece mais fria e o som de seus passos ecoa na noite. Ela não sentiu satisfação, não sentiu alívio. Ela só sentiu um vazio que nunca mais poderia ser preenchido. E, enquanto ela desaparece na escuridão da rua, sabe que, apesar de ter feito justiça, o preço da vingança foi algo que ela jamais poderá apagar de sua alma. A tela escurece e a música se encerra em uma nota profunda e solitária, refletindo a complexidade de Helen. A mulher que buscou justiça, mas agora se encontra mais perdida do que nunca. O episódio termina com a sensação de que a vingança, embora cumprida, nunca traz a paz que prometera. Sobreviver é uma decisão. A câmera se abre para uma casa silenciosa, agora vazia de vida, mas cheia de memórias. O som de uma ventania forte cortando o ar é a única coisa que quebra o silêncio, à medida que a neve, que cobre a cidade de Green Lake, cai lentamente do céu. A cena é fria, desolada. A casa de Helen, agora um lugar de luto, está marcada pelas cicatrizes de um tempo que já não existe mais. O ambiente está em total contraste com os dias de felicidade que, há não muito tempo, preenchiam as mesmas paredes com risos e alegria. A música que acompanha essa introdução é suave, mas cheia de melancolia, como uma sombra que paira sobre cada movimento de Helen. Helen, agora com 80 anos, está sentada na velha cadeira de balanço que sempre ocupou ao lado da lareira. O rosto dela está visivelmente mais envelhecido, suas feições suavizadas pelo tempo e pela dor. Seus olhos, antes cheios de determinação, agora são um reflexo da perda que ela carregou durante todos esses anos. Ela observa, em silêncio, a chama da lareira crepitando, mas sua mente está longe, viajando para tempos que não podem ser alterados. A narrativa começa com um suspiro, profundo e cansado. Helen, mais uma vez, revê o passado, mas desta vez, com uma perspectiva diferente. A vingança, que ela havia buscado com tanto fervor, agora parece um eco distante, uma história que não a pertence mais. Ela havia feito o que achava necessário para reparar as injustiças de sua vida e da vida de seu filho, mas agora, o que restava era um vazio irreparável. Eu achei que a vingança fosse preencher o buraco que me deixaram, mas em vez disso, ela só o fez crescer. Ela diz, com a voz rouca, mas ainda firme. Eu pensava que, ao fazer aquilo, ao finalmente enfrentar meu pai, eu conseguiria apagar as marcas que ele deixou. Mas no final, foi a dor que ficou. O peso da perda. Os meses após a morte de Thomas e a execução da vingança contra George Keller,
São mostrados em flashbacks que são, ao mesmo tempo, dolorosos e iluminados por uma luz melancólica. A casa de Helen é silenciosa, mas nos primeiros dias havia uma sensação de alívio, como se um fardo tivesse sido finalmente removido. Ela e Nathan, juntos, finalmente livres de seu opressor. Mas à medida que o tempo passava, Helen sentiu que a vingança não havia trazido a paz que ela tanto esperava. Ela lembra de quando, na manhã após a morte de George, ela e Nathan estavam juntos na cozinha. O silêncio deles não era o silêncio confortável de outros momentos de paz, mas um silêncio pesado, como se as palavras estivessem proibidas, como se a dor do que haviam feito os consumisse em um espaço onde não havia mais retorno. Eu pensei que a dor fosse passar depois que ele se fosse, diz Helen, a voz trêmula, mas cheia de uma sinceridade desconcertante. Mas ela ficou. Ela sempre ficaria, não importasse o que fizéssemos. A morte dele não me deu o que eu esperava. Não trouxe meu marido de volta. Não trouxe meu filho de volta. A câmera foca em uma fotografia empoeirada de Thomas e Nathan, sorrindo, em um tempo que agora parecia distante, como um sonho que ela tentou recuperar e falhou. Helen, com os olhos agora marejados, limpa a foto com as mãos trêmulas, como se, ao fazer isso, pudesse reacender algo de bom daquelas memórias. Mas em vez disso, as memórias só a fazem ver o que foi perdido. O processo de luto. O luto de Helen é mostrado de forma não linear. A narrativa não segue uma linha de tempo clara, pois o luto não é uma experiência linear. A dor de perder Thomas e, ainda mais, a perda irreparável de Nathan, seu único filho, arrastam Helen para uma espiral de tristeza profunda. A cena de sua vida, após a morte de Nathan, é capturada em fragmentos. Ela, sozinha, em sua cama, as lágrimas secas em seu rosto. Ela, no jardim da casa, paralisada pela vista da cadeira de balanço vazia, onde Thomas costumava sentar-se ao seu lado. E, finalmente, ela sentada em frente à lareira, olhando fixamente para o fogo, como se ali pudesse encontrar alguma resposta. Eu pensei que sobreviver fosse o suficiente. Helen diz, agora com uma voz mais baixa, quase sussurrante, como se estivesse falando consigo mesma. Mas sobreviver não é o suficiente. Sobreviver é apenas uma decisão, e eu tomei essa decisão todos os dias. Mas o que eu nunca soube é o que fazer com tudo o que ficou. O encontro com a realidade. No entanto, a solidão de Helen, apesar de ser esmagadora, não é seu maior inimigo. O maior inimigo dela é o peso da culpa. A culpa por tomar a vida de alguém, mesmo que fosse uma vida que ela sentisse merecer o castigo. O peso de ter matado seu próprio pai, mesmo com a justificativa que ela mesma tentava se convencer de ser válida, começa a ser insuportável. Helen lembra do momento após a morte de George, quando ela finalmente se viu sozinha em casa, sem a companhia de Nathan, sem a presença de Thomas. Eu achei que, ao vê-lo sofrer, ao fazer ele pagar pelo que fez, eu ficaria bem. Ela continua, olhando para a tela com uma expressão cansada. Mas a verdade é que a vingança me fez tão vazia quanto ele. Os meses que se seguem são de um silêncio quase absoluto. Ela tenta se encontrar em sua rotina, mas o que resta não é mais do que uma sombra da vida que ela havia tido antes. Ela começa a se afastar de tudo o que uma vez amou. A mercearia de Thomas, o local onde ela se dedicava à costura, tudo perde o significado. Ela se vê presa em uma casa que agora é apenas um reflexo de tudo o que foi perdido, e por mais que tente preencher esse vazio, ele parece crescer, inchando a cada dia. Sobreviver é uma decisão. Ela diz, com um olhar distante, mas viver com o que fizemos, isso é algo que nunca se ensina. A decisão de deletar o passado. A câmera então nos mostra uma cena importante.
Helen, agora idosa, olhando pela janela de sua casa. O cenário de Green Lake ainda é o mesmo, mas Helen já não vê mais a cidade com os olhos de uma mulher jovem e apaixonada. Ela observa os campos cobertos de neve, a quietude da cidade, e pela primeira vez em muito tempo, ela sente uma leveza. O peso de todos esses anos parece estar, finalmente, diminuindo. O vento ainda sopra forte, mas agora ela sabe o que deve fazer. Ela deve deixar o passado ir. Eu não posso mais carregar tudo isso, diz ela, com a voz serena, mas com um brilho de entendimento nos olhos. Eu fiz o que achei que era certo, mas agora eu sei que o perdão é a única maneira de seguir em frente. Não perdão dele, mas de mim mesma. Eu preciso me libertar disso. A tela começa a escurecer lentamente, mas antes que a luz desapareça completamente, vemos Helen sentada, com um semblante pacífico. Não há mais raiva. Não há mais desespero. Ela simplesmente está ali, aceitando a dor, aceitando que a vida que ela viveu a tornou quem ela é, mas que ela também tem o poder de escolher como quer continuar. Ela olha pela janela mais uma vez e a música se suaviza enquanto o inverno parece se tornar um pouco mais suportável. O encerramento. A última cena é de Helen, fechando os olhos, deixando a memória de Nathan e Thomas, de George e da vingança, se dissolverem no vento frio de Green Lake. A câmera se afasta, lentamente, até que a casa desaparece na escuridão da noite. O silêncio volta, mas agora é um silêncio de aceitação, não de dor. Sobreviver é uma decisão. Helen sussurra. Mas viver é o que finalmente decido. A tela escurece completamente, e a música termina em uma nota profunda, mas suave, enquanto a história de Helen chega ao seu fim, não com uma resolução definitiva, mas com a simples aceitação de que a vida, com todas as suas complexidades, ainda vale a pena ser vivida. O testemunho final. A tela se abre para uma tarde nublada em Green Lake. O céu cinza, carregado de nuvens pesadas, parece refletir o peso da história que está prestes a ser compartilhada. A neve já começou a derreter, revelando a terra úmida que cobre as ruas da cidade. Mas dentro da casa de Helen McAdams, tudo está imutável. A velha cadeira de balanço ainda está no mesmo lugar, perto da janela, mas o ambiente agora não carrega mais a dor intensa que dominava os dias anteriores. Há uma quietude, uma paz estranha, como se a aceitação finalmente tivesse encontrado um lugar no coração de Helen. A música, suave e introspectiva, começa a tocar enquanto a câmera segue lentamente pelos cômodos da casa, capturando detalhes significativos. A foto desbotada de Nathan. Os objetos que sempre estiveram ali, agora tomados por uma leve camada de poeira, como se o tempo tivesse parado de algum modo. Não há pressa em nada. Nada mais precisa ser corrigido, nada mais precisa ser feito. Helen, agora com 80 anos, está diante de uma grande decisão, uma que ela tem adiado por anos. Helen, com um ar mais leve, mas ainda com a profundidade de sua experiência, está sentada à mesa da cozinha, seus dedos finos e enrugados, repousando sobre um pedaço de papel. Ela está escrevendo, ou talvez apenas rabiscando, como se estivesse tentando colocar em palavras uma história que esteve guardada dentro dela por muito tempo. A caneta desliza pelo papel, mas seus olhos estão distantes, perdidos em pensamentos que parecem atravessar décadas de dor, sofrimento, vingança e, finalmente, aceitação. Ela suspira profundamente e, com um movimento lento, coloca a caneta de lado. Olha pela janela mais uma vez para a paisagem cinza de Green Lake, que agora, de alguma forma, parece refletir o estado de seu próprio coração. Marcado pela tragédia, mas também pela força de uma sobrevivente. Eu nunca pensei que um dia chegaria aqui, a esse ponto.
Helen começa a falar, com a voz queimada pela idade, mas clara e carregada de uma sinceridade implacável. Eu passei a vida tentando entender o que aconteceu, o que fiz e por que fiz o que fiz. E agora, olhando para trás, vejo que não há uma resposta simples. Não há uma explicação que possa cobrir tudo. A verdade é que a vida não se resume a um julgamento final. A vida é feita de escolhas, e algumas delas são impossíveis de voltar atrás. A decisão de falar. A câmera então se desvia para um flashback recente, quando Helen foi abordada para contar sua história. Um repórter de um canal local, que trabalhava em um programa de entrevistas chamado Vozes da Terceira Idade, foi até sua casa para saber mais sobre sua vida, um testemunho de uma geração que viu a mudança do mundo e ainda carregava consigo cicatrizes de um passado que se recusava a desaparecer. Inicialmente, Helen recusou. Ela não queria mais falar. Já havia dito tudo o que precisava dizer a si mesma. Mas, com o tempo, a ideia de compartilhar sua história a tocou de uma maneira inesperada. Talvez fosse hora de finalmente liberar o peso de todas aquelas décadas. Ela lembra do repórter, jovem e entusiasta, que a convenceu a abrir seu coração para uma audiência maior. As pessoas precisam ouvir sua história, Helen, ele dissera. Não é apenas sobre vingança ou dor. É sobre superação. É sobre o que a dor pode nos ensinar. Ela hesitou, mas ao olhar para o retrato de Thomas e Nathan na parede, finalmente decidiu. Talvez, se alguém ouvir minha história, isso possa ajudar a curar as feridas que nunca cicatrizaram, ela pensou. E assim, ela concordou. Era o momento certo para se abrir. Era o momento de fazer as pazes com seu passado. O testemunho agora, de volta ao presente, a câmera a captura sentada na cadeira, olhando diretamente para a câmera, com uma calma que só os anos podem proporcionar. O repórter, que está diante dela com uma expressão atenta e respeitosa, aguarda o início da narrativa. Helen respira fundo, e então começa. Eu nasci em um lar onde a violência e o abuso eram constantes, ela diz, a voz mais firme agora, sem hesitação. Meu pai, George Keller, era um homem dominado pelo álcool e pela raiva. Ele nunca me olhou com amor. Ele me olhou com desprezo, com ódio. E aquilo me moldou, me transformou em uma mulher que sempre achou que não era digna de ser amada. Mas eu me apaixonei por Thomas. Eu construí uma vida com ele, um filho. E por um momento, eu acreditei que tudo poderia ser diferente. Helen faz uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas reprimidas. E então meu filho, Nathan, foi tirado de mim, e foi aí que tudo mudou. O homem que eu amava, que eu pensei ser a minha redenção, foi tirado de mim. E a dor, essa dor insuportável, me levou a tomar decisões que eu nunca imaginei ser capaz. A câmera se aproxima de seu rosto, capturando a complexidade de suas emoções. Eu fiz o que fiz porque, na minha mente, era a única forma de restaurar a justiça. Eu queria que George pagasse pelo que fez, por tudo o que ele destruiu na minha vida. Mas, no fundo, eu sabia que nada disso traria meu filho de volta. Nada disso devolveria o que eu perdi. Ela coloca a mão sobre o peito, como se tentasse segurar o peso de suas próprias palavras. Eu passei tantos anos esperando que a vingança fosse a resposta, que finalmente encontraria paz ao ver aquele homem sofrer. Mas no fim, a única coisa que ela trouxe foi mais dor. A dor de ter perdido meu marido, a dor de ter perdido meu filho, a dor de ter matado meu próprio pai, mesmo que ele fosse o monstro que arruinou nossas vidas. Helen respira fundo e, pela primeira vez, seus olhos não estão carregados de raiva. Eles estão apenas tristes, mas pacíficos. Eu sobrevivi, ela diz com uma leveza quase imperceptível. Mas sobreviver não é o mesmo que viver. Eu sobrevivi
porque tomei a decisão de seguir em frente. Eu sobrevivi, porque, mesmo depois de tudo, decidi viver com o que fiz. A reflexão final. Helen faz uma pausa, e a câmera capta a profundidade do silêncio que se segue. Não é um silêncio de arrependimento, mas de aceitação. A dor, que parecia insuportável, agora está compartilhada, dissolvida nas palavras que ela falou. Ela não está mais sozinha. Ao falar sobre sua vida, sobre suas escolhas, ela finalmente encontra um modo de curar as feridas que a perseguiram por tanto tempo. Eu não estou pedindo perdão e nem estou tentando justificar nada do que fiz, Helen conclui, com um olhar direto para a câmera. Estou apenas dizendo que, no fim, é sobre viver com as consequências. É sobre encontrar a paz não em escapar do que fizemos, mas em aceitar que somos todos, de alguma forma, produto de nossas escolhas. Eu vivi com essa dor por tantos anos, e agora, só posso esperar que minha história ajude alguém a entender que, no fim, a verdadeira cura vem da aceitação. A câmera se afasta lentamente, enquanto Helen olha para a janela, observando a neve que começa a cair novamente, agora mais suavemente, como uma metáfora para o que ela finalmente conseguiu liberar de dentro de si. Não há mais raiva, não há mais ódio, apenas a aceitação silenciosa do que foi e do que ela ainda pode ser, apesar de tudo. A música, antes suave, agora é mais serena, cheia de uma melancolia gentil, enquanto a tela escurece lentamente, marcando o fim de sua história. O silêncio final, agora, não é mais pesado. É a paz que ela tanto procurou. Fim.